Oi gente, Andressa aqui do Awakening Mind, Saúde Emocional e Coaching. Eu andei um pouquinho sumida aqui com os meus vídeos, não andei, mas eu queria voltar a retomar aos pouquinhos, assim, quando eu senti esse desejo de dividir com vocês uma mensagem, um assunto específico, algum conhecimento, né? E esse foi um dos momentos, eu senti vontade de dividir com vocês um pouquinho sobre sombras e projeções. O que são sombras e projeções? A maioria de nós nem sabe da existência disso, né? O que é? Como funciona? Então, eu tô aqui para explicar para vocês um pouquinho. É um assunto extremamente importante, principalmente agora com os ânimos abalados, as pessoas sentindo medo, insegurança, ansiedade. Outra razão que eu andei sumidinha aqui dos vídeos é que eu estava fazendo uma viagem pela América Central, eu passei 7 meses viajando. E além de estar atendendo os meus clientes, eu também devoto muito tempo para o meu próprio bem-estar, para o meu próprio autocuidado, autoconhecimento, para a minha própria cura emocional. Tá? Então eu quero sim que eu tenha essa paz interior, esse autocontrole, uma vida feliz, uma vida abundante, uma vida fazendo o que se gosta. Mas para isso a gente precisa curar tudo aquilo que não permite que a gente viva dessa maneira. Agora, nesse momento, eu estou na Ásia, estou em Bali, na Indonésia, e a gente está com mais ou menos 11 horas de diferença. Esse é o nosso fuso, é um fuso bem grandão, a nossa diferença é bem grande. Então, eu queria deixar com vocês um pouquinho desse conhecimento sobre sombras e projeções. O que são, como acontece. Eu acho melhor diretamente um exemplo prático. Eu tive um cliente que veio tratar um homem, né? Isso é muito bom, 99% dos meus clientes são mulheres. E esse homem, ele veio tratar aspectos, né, que estavam prejudicando, crenças limitantes, problemas de relacionamento, autoestima e tudo mais. E um dos pontos que ele me trouxe foi de que ele tinha conflitos com a esposa, ele percebia ela preguiçosa e desorganizada. Então, quando ele já tinha formado essa percepção por ela, observando, julgando, né, que é o que a gente vive fazendo todo o tempo, e ele já tinha observado, né, e concluído que ela era preguiçosa e desorganizada. Então, isso já gerava uma emoção negativa, né? E já diminuía o valor dela perante os olhos dele, né? Quando a gente conhece alguém, esse alguém é perfeito, sem falhas, né? Depois a gente vai, com as nossas próprias experiências e próprio condicionamento, julgando e percebendo, né? E colocando ali qualidades ou, né, circunstâncias que vão caracterizar aquela pessoa na nossa mente. E ela já tinha se tornado preguiçosa e desorganizada. Quando a gente foi resolver isso, eu perguntei se ele gostaria de mudar essa percepção, né, para ele pudesse perceber a realidade como ela é. Porque onde há emoção negativa, existe sim um padrão, uma crença que está gerando aquela percepção. E essa percepção pode ou não estar correta. Né? E ele, como um homem inteligente, falou assim, não, eu prezo pelo meu relacionamento, eu gostaria sim de eliminar esse padrão, né? E não ver mais a minha esposa dessa maneira, ver ela como ela é, né? E não através dos meus imprints ali, das minhas pegadinhas no meu subconsciente do meu passado. Então a gente foi utilizar a técnica Time Paradigm, que é a técnica que eu trabalho, né? Onde nós somos capazes de voltar no momento em que a gente criou esse padrão sobre a pessoa, a situação, e limpar essa informação, para que a gente não veja, não filtre mais a realidade através dela, tá? E ele, como uma pessoa inteligente, decidiu fazer, a gente foi utilizar a técnica, e quando a gente volta no momento, né, pode ser que a pessoa lembre ou não, como é o que foi que aconteceu, que gerou aquele padrãozinho. E no caso do meu cliente, ele tinha muita facilidade de lembrar. E ele lembrou desse padrão no momento que ele foi criado, né? E a gente foi remover, minha esposa é preguiçosa, essa frase, né, do subconsciente dele, esse padrão, essa crença. E quando ele voltou lá no momento do desenvolvimento do padrão, ele voltou quando ele tinha mais ou menos 14, 15 anos de idade, tá? E ele estava cuidando de uma loja que o pai dele tinha. E quando o pai dele chegou na loja, ele estava com os amigos, todo mundo sentado, zoando, sabe? Os amigos todos adolescentes, assim, não estavam fazendo nada, a loja estava uma bagunça. E o pai dele descascou ele na frente dos amigos.
o pai dele, ele se sentiu humilhado. O pai dele falou que ele era uma pessoa preguiçosa, né? E ele colocou tanto sentimento nisso que o meu cliente realmente absorveu esse padrão de que ele era preguiçoso e ser preguiçoso era uma coisa terrível, né? Então essas crenças se instalaram na mente dele. E ele começou a observar qualquer coisa parecida que acontecesse na realidade da vida adulta dele, se ele vê a esposa sentada de uma posição específica, fazendo algo específico, ia inconscientemente relembrar ele de que ele era preguiçoso. E ser preguiçoso era uma coisa muito, muito, muito negativa. Entendeu? Então, assim, pergunta, a esposa era preguiçosa? Eu perguntei pra ele depois que a gente fez, né, que a gente limpou esse padrãozinho. E ele disse, não, Andressa, ela não é preguiçosa. Nós dividimos a limpeza, os afazeres da casa meio a meio, 50-50. Então, realmente, essa forma que eu via ela era distorcida. E realmente impactava no quanto eu admirava no nosso dia a dia, porque eu sentia uma emoção negativa quando eu via comportamentos dela que gerava essa impressão de que ela era preguiçosa. Tá? Então é assim, gente, quando a gente vê no outro, é uma projeção do que tem dentro de gente. A gente não sabe se é real, porque se você está sentindo uma emoção negativa, significa que a realidade está sendo filtrada pelo seu padrão, a sua crença. E essa crença está certa ou está errada? Não sei, né? Como o meu cliente, ele não andava por aí pensando, nossa, quando eu tinha 14 anos e meu pai estava no inconsciente dele, é assim que funciona, uma programação, né? Então ele vai olhando a realidade, filtrando a realidade através dessas crenças, e essas crenças estão dizendo todo o tempo que as pessoas e o que os acontecimentos e situações são, né? Então o ideal é a gente realmente eliminar o maior número de crenças possíveis para que a gente possa enxergar a realidade da maneira que ela é e também para que a gente possa ter estabilidade emocional. Eu não sei vocês, mas eu não gosto de sair por aí sentindo 1 milhão de emoções negativas por dia. Você gosta? Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa desintoxicar, limpar o nosso subconsciente dessas pegadinhas, dessas impressões que foram geradas lá no nosso passado. E a gente não teve controle, né? A gente não escolheu o que foi que aconteceu com a gente, as crenças que a gente adotou, mas agora a gente tem técnicas que funcionam justamente para isso, né? Eu trabalho com Time Paradigm e a gente literalmente pode mudar a percepção, pode mudar padrões e crenças limitantes em questão de minutos. É muito, muito poderosa a técnica, tá? Então, se você tem um relacionamento com um chefe, com um cônjuge, com um amigo, né, com você mesmo, com o mundo, né, e você continua tendo percepções que te trazem emoções negativas, venha limpar esse subconsciente, venha ficar bem, ficar em paz, né? Outra forma também de perceber e aos pouquinhos ir eliminando esses padrões que geram percepção é se pegar quando você estiver julgando alguém ou alguma coisa. Preste atenção, né? Quando você julgar alguém, nossa, que burro, opa, nossa, da onde que veio isso aqui? E também foca no sentimento que aquilo te trouxe. Não é um sentimento agradável. Né? Quando você chama alguém de algo negativo, não te traz um sentimento bom. E você, pelo contrário, você reforça em você o mesmo que você está vendo e condenando no outro. Olha que ironia. Né? A natureza realmente ela é muito inteligente e ela é muito, muito justa. Né? Então, se a gente vê bondade, amor, a gente vê qualidade nas pessoas, a gente aumenta isso na gente. Agora, quando a gente vê os defeitos, a gente também aumenta esses defeitos na gente. Outra ferramenta muito, muito eficaz é a meditação focada em silêncio. Só que assim, a maioria das pessoas não gosta de meditar. Claro, ninguém quer olhar para dentro. Se quando a gente fecha os olhos e olha para dentro e fica quietinho, existem milhares de vozes gritando dentro de nós. Mas essas realmente são as vozes que estão pedindo atenção para que a gente olhe e cure esses padrões e deixe ir. Então é por isso que é sempre tão barulhento, né? E milhares de emoções, ansiedade, tristeza, raiva, tudo vai começar a querer sair de você quando você dá um pouco de atenção, né? Porque a gente vive 100% no mundo externo, não ignorando o que está no mundo interno. Mas o nosso mundo interno
ele projeta tudo que a gente vive, inclusive as nossas percepções. Tá? Então a gente precisa tratar as nossas sombras, né? O que há dentro da gente, as emoções reprimidas, os padrões, as crenças, para que elas parem de refletir e gerar experiências que a gente não quer viver, né? Gerar relacionamentos que a gente não quer e comprometer nossa habilidade de perceber a realidade. Imagina você estar com uma pessoa e de repente de ser uma pessoa maravilhosa, que é como a gente deveria olhar para todo mundo como um ser incrível, um ser vivo, um ser fantástico com a habilidade de desenvolver, pensar, andar, falar. A gente começa a ver essa pessoa como preguiçoso, como não é inteligente, como desleixado, como mentiroso, como isso, como aquilo. Gente, vamos parar de colocar esses rótulos nas pessoas. As pessoas e o mundo, eles não são meramente rótulos do nosso subconsciente. Eles são coisas magníficas, né? Criações da natureza. Então, quando a gente para de utilizar esses filtros compulsivos, né? Porque você não escolhe que você está determinando que a pessoa é preguiçosa, simplesmente acontece, porque está gravado em você. Se você parar de utilizar esses filtros, limpar esses filtros, você começa realmente a ter uma conexão mais profunda com as pessoas e com todas as pessoas e com todas as situações. E você tá bem com o que acontecer, porque você não tem essa expectativa de certo, errado, bom, ruim, eu tenho que fazer, não posso fazer, sabe? Isso é tudo aprendido, rótulo, impressões mentais, que normalmente nos trazem sofrimento. Tá? Então, eu espero que eu tenha explicado um pouquinho para vocês sobre sombras e projeções. É um assunto extremamente importante e longo, né? Eu tentei abreviar um pouquinho aqui nesse vídeo. E se você quer realmente mudar o seu condicionamento, a forma que você vê você mesma, o mundo, entre em contato, vamos agendar uma avaliação.